Senhoras e senhores deputados, ia dizer muito boa tarde. Renovo os meus cumprimentos de há pouco, na exata medida em que essa vida terminou há cerca de 30 minutos a audição do Sr. Ministro das Finanças. Vamos então dar início à reunião aprazada para esta tarde, que é, como sabem, uma reunião agendada na sequência de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre a atuação do setor bancário na comercialização a pedidos de renegociação de crédito de habitação e desajustamento dos juros nos depósitos a prazo em face às condições do mercado, que, sinteticamente, como tem sido recordado nas outras audições que precederam esta sobre o mesmo tema, sobre a disparidade entre o crédito de habitação e os depósitos, a dificuldade na contratação de empréstimos, reticências sobre o grau e qualidade da concorrência do mercado em Portugal, escassendo sinais de que as autoridades reguladoras do setor da concorrência estejam a cumprir as respectivas funções de defesa da concorrência, e citei. Temos o gosto de contar com o Sr. Professor Dr. Nuno Cunha Rodrigues, que cumprimento, recém-empossado Presidente da Autoridade da Concorrência, acompanhado também da doutora Marta Rocha, nos quadros da ADC, que igualmente de saúde. Cumpre-me recordar os termos em que esta audição decorrerá. Ora, tratando-se de um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, iniciar-se a audição precisamente dando a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o que farei de imediato, dando-a por 5 minutos a cada grupo parlamentar, após o que darei a palavra ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, agradecendo antecipadamente que, na medida do possível, se contenha no tempo de gasto na formação das questões, mas é evidente que é indicativo. Ainda na primeira ronda, esgotados os grupos parlamentares e, caso, entretanto, se nos juntem, porque, de facto, esta tarde há várias reuniões a decorrer em simultâneo, se os senhores deputados únicos representantes dos respectivos partidos se nos juntarem, terão 2 minutos para fazer as suas questões. Ora, encerrada esta primeira ronda, seguir-se-á de imediato a segunda, em que, diferentemente da primeira, os grupos parlamentares disporão de 3 minutos para colocar as suas questões e só depois de todas as questões colocadas nessa segunda ronda é que darei a palavra ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência para prestar os esclarecimentos solicitados e, nos tempos regimentais, está sempre aberta a possibilidade desta feita individual de inscrição por cada senhor ou senhor deputado individualmente, se ocorrer essa circunstância, existirá essa ronda. Assim sendo, reiterando a todos os meus cumprimentos, dava a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Simões, do Grupo Parlamentar do PSD, para colocar as suas questões ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. O Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência refere-me que tem uma intervenção inicial que, com a anuência do Grupo Parlamentar requerente, uma vez que é requerimento. Aliás, aproveito para, uma vez que é a primeira vez que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência também é à Comissão de Orçamento e Finanças, já para clarificar, portanto, nas audições que estão previstas no regulamento, nomeadamente a prestação do plano de atividades e relatórios, tem a intervenção inicial prevista. Nas audições a requerimento, em princípio, inicia-se logo com as questões formadas pelo Grupo Parlamentar, mas, obviamente, e com a anuência do Grupo Parlamentar requerente e a concordância de todos, darei a palavra, então, ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência para uma exposição breve, antes de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Sr. Presidente, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Dr. Filipe Neto Brandão, Srs. Deputados. Começo por agradecer o convite para estar aqui presente e analisar nesta Comissão a questão da concorrência no setor bancário. Os tempos atuais têm sido marcados por circunstâncias singulares que têm causado relevantes impactos económicos que são sentidos de forma transversal pelas famílias, pelas empresas e, claro está, também pelo setor bancário. E é neste contexto que a promoção e a defesa da concorrência assumem uma importância vital, por forma a assegurar que o mercado respeita os fundamentos de uma concorrência sã. Assim, eu gostaria apenas de forma breve,
organizar esta minha intervenção em duas temáticas. A primeira só para percorrer o trabalho mais recente que a Autoridade da Concorrência tem desenvolvido relativamente ao setor bancário e, em segundo lugar, analisar o contexto atual e as questões que se colocam do ponto de vista da concorrência relativamente às taxas dos juros de depósitos a prazo e da renegociação do crédito à habitação. Começando pelo primeiro tópico, a atividade da Autoridade da Concorrência, que, de forma transversal e idêntica a qualquer outro setor, engloba a detecção e punição de infrações à lei da concorrência, o controle prévio de operações de concentração e a recomendação de medidas promotoras da concorrência, sempre que considere tal necessário. E no caso específico do setor bancário, ao nível da investigação de possíveis infrações à lei da concorrência, como é consabido, em 2019 a autoridade condenou 14 bancos por prática concertada de troca de informação comercial sensível relativa à oferta de produtos de crédito na banca a retalho. Por outro lado, neste momento, a autoridade encontra-se a investigar uma possível infração no setor de pagamentos, que, a confirmar-se, terá implicado a criação de barreiras significativas à entrada de novos prestadores de serviços de pagamentos em Portugal, favorecendo operadores já instalados em prejuízo dos consumidores. Por outro lado, e no contexto da chamada advocacy, a autoridade tem contribuído para promover a concorrência no setor bancário através de um conjunto relevante de recomendações emitidas em 2018, 2020 e 2021. E, por fim, recordo que em abril de 2020 a autoridade enviou comentários a esta Comissão sobre um conjunto de iniciativas legislativas relativas a comissões bancárias. Em particular, recordo uma recomendação da autoridade relativa a uma alteração ao Decreto-Lei 74/2017 sobre crédito à habitação, para que fosse sempre possível contratar um crédito à habitação numa instituição de crédito, sem que fosse obrigatório ter uma conta à ordem nessa mesma instituição. Recomendação essa que foi, aliás, acolhida por esta mesma Comissão. A medida tinha em vista promover as condições de concorrência na banca, a retalho, contribuindo para reduzir as barreiras à entrada de novos operadores e assegurar a mobilidade interbancária. Na verdade, as gestões de crédito e as sociedades financeiras, tal como as empresas noutros setores, devem concorrer entre si através das suas características das suas ofertas, tais como a qualidade dos serviços que prestam ou o preço. E por isso a Autoridade da Concorrência tem também contribuído para o debate sobre inovação tecnológica no setor financeiro desde 2018, tendo publicado já um issues paper e emitido um conjunto de recomendações relativa à transposição e implementação da segunda Diretiva de Serviços de Pagamento, a chamada DSP2. Bom, permitam-me agora que me debruce, no escasso tempo que terei, sobre o atual contexto, nomeadamente sobre o desfazamento da passagem do aumento da taxa de juros nas remunerações dos depósitos a prazo. A autoridade tem acompanhado de forma atenta quer a conjuntura macroeconómica, quer o reflexo que esta tem no setor bancário. E neste contexto, de facto, as estatísticas recentes mostram um desfazamento entre as taxas de juros médias quanto a novos depósitos e as taxas praticadas em novos empréstimos, que se intensificou no segundo semestre de 2022. O aumento deste diferencial pode ter várias explicações. Pode resultar, entre outros fatores, da circunstância de, neste momento, os bancos não terem incentivos para captar depósitos, atenderem que o setor bancário em Portugal tem um elevado rácio de cobertura de liquidez, que é acima dos 200% atualmente para os 5 maiores bancos em 2022. E também um baixo rácio de transformação, que é, neste momento, dados do quarto trimestre de 2022, de 78,2%. Não obstante estes desenvolvimentos macroeconómicos, o fomento do ambiente concorrencial no setor bancário pode reforçar os incentivos para oferecer taxas de juros nos depósitos a prazo mais atrativas para os aforradores. O que pode ser alcançado através de diversas medidas, tais como, de forma exemplificativa, a eliminação de obstáculos desnecessários e desproporcionais no acesso a dados bancários e às infraestruturas bancárias por parte dos novos operadores, que passarão assim a ter incentivos para oferecer serviços mais atrativos e mais inovadores, nomeadamente em processos de mudança mais simplificados e digitais. E, de forma ilustrativa, a Autoridade da Concorrência recomendou, em abril de 2020, no âmbito do contributo para a proposta de Estratégia Nacional para os Pagamentos de Retalho do Fórum dos Pagamentos, que se implementasse um conjunto de regras para regulamentar o acesso indireto ao chamado SICOI, Sistema de Compensação Interbancária, com requisitos de informação a prestar pelas instituições de crédito a potenciais interessados. De forma idêntica, a Autoridade da Concorrência tem defendido a adoção de medidas de remoção de barreiras à pesquisa e comparabilidade de produtos bancários, bem como a possibilidade de mudança de banco. A promoção de medidas de mobilidade interbancária por parte dos clientes,
cria e criará necessariamente incentivos para que os bancos ofereçam melhores ofertas aos consumidores. Um exemplo ilustrativo da importância da mobilidade dos consumidores de produtos de poupança prende-se justamente com o aumento de subscrições de certificados de aforro que tem ocorrido, a par de uma aparente redução dos montantes de depósitos nos bancos, podendo equacionar-se, portanto, que um eventual aumento das taxas de juros de novos depósitos pode conduzir a uma inflexão do movimento de maior atração atualmente verificada pelos certificados de aforro. Note-se, no entanto, que não estão em causa produtos absolutamente comparáveis, nomeadamente quanto à maturidade dos prazos. Por outro lado, importa ainda, no entender da Autoridade da Concorrência, acentuar e estimular a mobilidade na banca a retalho. É fundamental assegurar a mobilidade interbancária dos consumidores como fator promotor da concorrência. E para que tal ocorra, é importante que os consumidores tenham acesso a informação clara e objetiva que lhes permita comparar as diferentes ofertas. Já é disponibilizada a informação relevante aos consumidores, nomeadamente sobre contratos de crédito e renegociação de crédito, a par de simuladores de crédito ao consumo e crédito à habitação, que lhes permitem calcular as prestações mensais e o custo total do crédito. Existem ainda portais comparativos oferecidos por intermediários financeiros que permitem comparar, por exemplo, as ofertas existentes no mercado ao nível da remuneração de depósitos a prazo. Esta informação é crucial porque promove a literacia financeira e diminui as chamadas barreiras à pesquisa de produtos bancários, dotando os clientes bancários de informação que lhes permite escolher as melhores ofertas. No entanto, devo assinalar que o processo de comparação de diferentes alternativas pode ainda ser difícil para alguns. E uma forma de mitigação destas limitações poderia passar pela disponibilização de simuladores institucionais que permitam a todos os consumidores comparar as alternativas disponíveis no mercado para depósitos a prazo, contas de pagamento ou outros produtos bancários. Esta hipótese podia permitir confrontar as ofertas dos diferentes prestadores à semelhança das ferramentas de simulação comparativa que já estão disponíveis nos setores, por exemplo, da energia ou das comunicações eletrónicas. Há ainda medidas que se podem adotar no contexto da renegociação dos contratos de crédito. Neste caso, de facto, é sabido que a atual subida das taxas de juros tem, sobretudo no caso das taxas de juros variáveis, penalizado muitas famílias. E, por isso, a implementação de medidas adicionais de renegociação tem permitido assegurar um importante apoio social aos consumidores mais vulneráveis. Contudo, o impacto positivo decorrente do acesso a formas de renegociação contratual dependerá, em parte, da capacidade das famílias elegíveis não recearem eventuais externalidades negativas aí decorrentes, nomeadamente no registro do crédito. Ainda no âmbito da mobilidade, a suspensão temporária da cobrança de comissão por reembolso antecipado do crédito à habitação, medida que foi recentemente aprovada, é positiva e contribui para facilitar a renegociação dos contratos, diminuindo as já referidas barreiras à mudança e induzindo também neste domínio uma maior disciplina concorrencial no setor bancário. Enfim, senhoras e senhores deputados, eu sei que devo concluir. O que queria, no fundo, transmitir é que o atual cenário macroeconómico tem colocado desafios de natureza diversa à Autoridade da Concorrência, cujo foco centra-se no contributo da concorrência para promover o bem-estar das famílias e o funcionamento eficiente da economia. Ora, sem prejuízo das especificidades que envolvem atualmente o setor bancário em Portugal e que podem, repito, ajudar a explicar o desfazamento entre as taxas de juros de crédito concedidas e os depósitos a prazo, entende-se que a promoção de medidas que incentivem a mobilidade interbancária de clientes, bem como o aumento da informação disponível aos consumidores, novamente, e recordo, através de sistemas de comparabilidade disponíveis ao público, pode contribuir para mitigar algumas das preocupações identificadas. Ao diminuir os custos de pesquisa, estar-se-á a promover a flexibilidade do consumidor para mudar de banco, nomeadamente face à existência de ofertas mais atrativas, o que é passível de induzir mais concorrência no setor bancário. Independentemente das atuais circunstâncias macroeconómicas, a promoção da concorrência, é sabido, pode sempre contribuir para melhorar a médio e longo prazo a eficiência também deste setor. São, em síntese, estas breves notas que quis trazer a Vossas Excelências no contexto da audição que me foi solicitada e fico naturalmente à disposição dos deputados para as questões que entendam colocar. Muito obrigado. Obrigado, eu, Sr. Presidente, e desde logo por se ter contido exatamente nos 10 minutos que era suposto poder durar uma intervenção inicial nos termos do nosso regulamento. Sr. Deputado Alexandre Simões, como há pouco referi, dou-lhe a palavra, faça favor, para colocar as questões. Dispõe até 5 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria começar por cumprimentar o professor Nuno Cunha Rodrigues
e a doutora Marta Rocha pela disponibilidade de estarem connosco e, portanto, terem acedido portanto, a esta audição relativamente a um tema muito importante, relativamente àquilo que é a atuação do setor bancário em matérias quanto a comercialização ou pedidos de renegociação de crédito à habitação, bem como o desajustamento, que é patente e inequívoco, dos juros dos depósitos a prazo perante aquilo que são as condições de mercado. A par da Autoridade da Concorrência, já tivemos a oportunidade, enfim, de ouvir e de auscultar neste âmbito outras entidades, a DECO, nomeadamente, a Associação Portuguesa de Bancos, bem como o Banco de Portugal. Pronto. E, evidentemente, aquilo que qualquer deputado constata, ou qualquer cidadão que acompanha estas matérias, é o claro desfazamento entre aquilo que é a percepção dos responsáveis pelo setor e aquilo que é a realidade do comum dos portugueses. E, isso, efetivamente, é um choque para todos nós. Constato que, da parte da Autoridade da Concorrência, vislumbramos um espírito construtivo e, portanto, uma percepção mais equitativa daquilo que é esta problemática, mas, não obstante, para além daquilo que já teve a oportunidade de aqui nos apresentar, queria também que abordasse mais alguns temas nesta matéria. Eu sei que o Sr. Professor é neófito, portanto, nas funções, tomou posse há muito pouco tempo. Enfim, tenho de confessar que acabei de o citar, não se calhar de uma forma tão benévola quanto desejável, na última audição que acabámos de terminar agora com o Sr. Ministro das Finanças, na medida em que tive a oportunidade de o detectar, portanto, numa decisão da arbitragem fiscal, enfim, que é uma preocupação que nós trazemos e, portanto, desejo que nas suas funções seja, enfim, menos preocupante o resultado do que nessa em concreto. Mas não vou estar aqui, naturalmente, a avalizar o ponto. Foi uma coincidência e também uma questão de justiça. Também aqui o digo, porque acabei de o fazer noutro âmbito. Mas, centrando-nos aqui no ponto, evidentemente que há aqui um conjunto de preocupações que são as do PSD, para o qual a Autoridade da Concorrência terá um papel insufismável e, portanto, incontornável, por forma a ajudarmos a resolver este problema. Por um lado, tem a ver com, ao nível do crédito à habitação, que é uma preocupação, enfim, de todos os portugueses, como aqui disse, e tem a ver com aquilo que são as dificuldades ao nível da contratação de empréstimos, ponto número 1, ao nível de empréstimos de taxa de juro fixa. Sabemos que é uma ínfima percentagem aquela de consumidores que usa esta taxa e, evidentemente, aquilo que constatamos é que não há uma oferta, ou pelo menos não há capacidade por parte do sistema, e naturalmente também das instituições que têm a obrigação de regular esta matéria, por forma a dar uma resposta e por forma a que os bancos, as entidades bancárias, se prestem a oferecer, portanto, um conjunto de serviços que passem igualmente por tornar competitiva a taxa de juro fixa. E outro aspecto que também queria que, eventualmente, desse o seu contributo, porque aflorou apenas, tem a ver com os casos de renegociação de créditos atualmente. Portanto, a dificuldade que é, o Sr. Professor fez referência aqui à mobilidade interbancária, mas aquilo que o consumidor normal constata é uma dificuldade enorme em ver renegociados os seus créditos. Portanto, a dificuldade de conseguir uma melhoria de condições, ainda que estas condições sejam favoráveis à própria banca, na medida em que, no fundo, permitem um alívio do consumidor, é algo que não nos pode deixar de pasmar e para o qual deve haver uma resposta por parte das instituições. E, nomeadamente, há a questão que já foi aqui também abordada nesta instância e junto de outras entidades, tem a ver com as ameaças de marcação externa, tendo em conta que a lei, tal como ficou elaborada no Decreto-Lei 80A, cria um conjunto de regras que são aplicadas quase de forma criteriosa e que, no fundo, se converte num conjunto de ameaças de marcação externa ou até interna do próprio banco para todos os clientes que queiram renegociar o seu empréstimo, portanto, ficando uma situação de sujeição e de prejuízo relativamente aos demais. Portanto, isto tem a ver com o registro na Central Registro de Crédito do Banco de Portugal e que, naturalmente, poderia eventualmente ser melhorado e também gostaríamos de saber a opinião da ADC relativamente a isto. Portanto, e de forma também sem prejuízo de melhor informação. Naturalmente, queremos saber e ter melhor informação relativamente àquilo que
a ADC pode fazer, nomeadamente na questão, por exemplo, das taxas de juros. Se por um lado notamos que há aqui uma dificuldade muito grande relativamente às taxas de juros do empréstimo, por outro lado, as taxas de juros do depósito é também uma constatação de que não há efetivamente concorrência. Portanto, já aqui um conjunto de questões, e tendo em conta evitar que o Sr. Presidente, enfim, me induza um convite a concluir, que deixaria de deixar de apresentar ao Sr. Presidente nesta primeira fase. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões. A palavra, então, para responder ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Faço favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões, pelas questões que coloca, que são muito pertinentes, que englobam aspectos que refletem preocupações da autoridade e outros que a autoridade terá que olhar atentamente. São vários pontos que assinalou, começando pelos empréstimos de taxa de juros fixa, creio que foi uma das questões que colocou, e a reduzida disponibilização que é feita pelas instituições de crédito. Há uma medida que foi, neste momento, recentemente introduzida pela legislação, a de determinar que as instituições de crédito devem oferecer taxas de juros fixas, devem fazer essa disponibilização de taxas de juros fixa. Depois, a quantificação dessa taxa de juros depende da instituição de crédito. Na ótica da autoridade, o que se deve é estimular a capacidade dos consumidores terem a maior possibilidade de ter a oferta de produtos bancários possível, para que haja uma liberdade dos consumidores, produtos bancários, de decidirem. E, portanto, a circunstância das instituições de crédito disponibilizarem, além da taxa de juros variável, taxas de juros mistas e taxas de juros fixas, amplia o leque de opções para o consumidor e, nessa ótica, na ótica da autoridade, é uma medida positiva. Depois temos a questão da renegociação de créditos, também colocou a dificuldade que se coloca em renegociar, na expressão aqui do Sr. Deputado Alexandre Simões. Eu assinalei há pouco, de facto, que na renegociação de créditos e eventual sistema de marcação pode suscitar problemas de externalidades negativas que representam, de alguma forma, uma resistência e podem dificultar a mobilidade dos consumidores de produtos bancários e, portanto, de transferirem os créditos para outros bancos e, portanto, esta circunstância de existir este marco pode causar essa dificuldade na preocupação central, que é na ótica da autoridade, a de permitir que os consumidores tenham liberdade para escolher e a de fomentar uma política de mobilidade, volto a dizer, dos produtos bancários, que passa quer por esta facilidade de transitar entre os bancos, quer até pelo conhecimento que devem ter das ofertas disponibilizadas, como eu referi há pouco. E aí pode haver algum trabalho a fazer no sentido de disponibilizar ferramentas de comparabilidade de produtos bancários que permitam então aos consumidores, de uma forma mais simples, ter esse conhecimento e, portanto, poder fazer a sua opção. Depois, quando referiu às taxas de juros de depósitos a prazo, em que o Sr. Deputado referiu que não há concorrência, eu sinalizei há pouco, há questões do ponto de vista macroeconómico que se podem suscitar e depois há questões que se situam junto às instituições de crédito e, novamente aqui, voltamos ao problema central, no entender da autoridade da concorrência, que é tentar, por um lado, remover as barreiras à pesquisa que existem, que permitam facilitar, estimular a possibilidade de mudança de serviços bancários. Por outro lado, assinalar ainda a necessidade de se removerem as próprias barreiras à entrada de novos operadores, chamados entrantes, que possam desafiar bancos incumbentes, chamemos-lhe assim, que possam aumentar o número de operadores, porque aumentando o número de operadores aumentará a concorrência no setor, aumentando a concorrência, eventualmente também poderá haver aqui um fenómeno de aumento das taxas de juros oferecidas pelos depósitos a prazo. E, portanto, espero, em síntese, ter respondido aqui a estas preocupações na ótica da autoridade da concorrência ao Sr. Deputado Alexandre Simões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Carlos Braz, a quem dou a palavra também por 5 minutos. Faça. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores representantes da Autoridade da Concorrência, professor Dr. Nuno Cunha Rodrigues e doutora Marta Rocha. De facto, como todos sabemos, as circunstâncias e a conjuntura internacional decorrentes não só da pandemia, mas também das consequências da invasão russa à Ucrânia, fizeram que o fenómeno da inflação nos atingisse de uma forma imprevista e acentuada muito para lá do que era expectável. Face a isto, obviamente que os bancos centrais e inclusive também a Reserva Federal Americana optaram pela subida das taxas de juros de referência como mecanismo de travar
uma subida ainda mais acentuada dessa taxa de inflação. Consequência direta da subida das taxas de referência do BCE é, obviamente, o agravamento das taxas de referência nos créditos de habitação das famílias em Portugal. Obviamente que o Governo, ciente das dificuldades que a alteração das taxas de juro acrescenta aos orçamentos familiares mensais, num país onde há um elevado recurso ao crédito para a habitação, para a aquisição de habitação própria e permanente, e onde este peso é relevante no esforço mensal das famílias, produziu legislação nesse sentido, no sentido de proteger um pouco e tentar mitigar esse impacto, através do Decreto-Lei 80A de 2022, de 25 de novembro, sobretudo induzindo alguns comportamentos e tomando algumas medidas no sistema bancário, de forma a que o próprio sistema bancário sentisse a obrigação legal de proteger as famílias e os agregados quanto aos eventuais incumprimentos decorrentes da subida da taxa de juros e, obviamente, decorrentes também da subida da taxa de esforço. No entanto, nós que, Partido Socialista, que suportamos, obviamente, estas medidas e as apoiamos, também estamos de acordo que há um papel importante na verificação e no acompanhamento da implementação das próprias medidas e, por isso, votámos favoravelmente o requerimento que o PSD apresentou, no sentido de serem aqui ouvidas 4 entidades relativamente a esta matéria e no sentido de podermos também recolher informação quanto à implementação em concreto no terreno. E, portanto, as perguntas que eu lhe queria deixar, e agradecendo desde já a exposição inicial que nos fez, têm um pouco a ver com a questão de saber se vocês, enquanto Autoridade da Concorrência, têm conhecimento direto ou indireto de que haja dificuldades em renegociar créditos. Isto é, que as famílias, ao abordarem a instituição bancária, lhes tem sido facultada as opções devidas ou se, pelo contrário, tem havido resistência a esta implementação das medidas de mitigação. Por outro lado, também perguntar-lhe, e porque vocês, enquanto Autoridade de Concorrência, já por diversas vezes condenaram, inclusive, a ECOIM, as instituições bancárias, por concertação de práticas não recomendadas ou não recomendáveis. Portanto, perguntar-vos se desenvolveram alguma iniciativa no sentido de apurar se, neste caso em concreto, há alguma distorção da livre concorrência. Também questionar-vos um pouco sobre a questão da marcação. O Sr. Professor já abordou da marcação dos consumidores que recorrem à renegociação dos créditos. Se consideram ou não que esta marcação, ainda que para meros efeitos de identificação, pode ou não ser um fator discriminatório depois na abordagem de outras instituições financeiras por parte destes clientes bancários. E reiterar a questão da disparidade de evolução das taxas de juro de remuneração dos depósitos a prazo face às taxas de juro que incidem sobre os créditos de habitação. Parece-nos que esta discrepância, este delay, é manifestamente exagerado, sendo que Portugal é dos países onde isso tem sido mais notado e, portanto, a que é que entendem que se deve esta disparidade entre a taxa de juro praticada para depósitos e a taxa de juro praticada para o crédito à habitação. Também perguntar-vos se têm conhecimento se a taxa de esforço, que é a referência aqui para a renegociação do crédito, se ela tem sido calculada ou se tem vindo a ser calculada com base na totalidade dos créditos ou se tem sido só com base na totalidade do crédito à habitação. Haverá mais questões, mas deixaremos para uma próxima ronda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Brás. A palavra ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, Dr. Nuno Cunha Rodrigues. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Deputado Carlos Brás. Muito obrigado pela sua intervenção. São várias questões que coloca, enfim, tentarei responder a todas elas, espero ter tomado a devida nota de cada uma. Colocou a questão relativamente às dificuldades na renegociação de créditos que se podem ter verificado. Neste momento não chegou nenhuma informação relativamente à Autoridade da Concorrência e no âmbito das competências da Autoridade da Concorrência. Diria que é uma questão que poderá ser colocada a nível do corredor setorial, não aqui da Autoridade da Concorrência.
Relativamente à marcação e que, a nível do registro de crédito que assinalou e as dificuldades que isto pode causar aos consumidores, eu diria que isto pode causar, relativamente aos consumidores que sejam objeto dessa marcação no contexto da renegociação de contratos, uma externalidade negativa, como eu referi, e que pode dificultar a mobilidade desses consumidores para outros bancos. E é essa a perspectiva que a Autoridade da Concorrência tem, de procurar assegurar e estimular que existe uma efetiva liberdade de escolha por parte dos consumidores e que existe a possibilidade de optarem por outros bancos. E, nessa medida, a circunstância de haver uma marcação pode, eventualmente, levar a uma dificuldade nessa mobilidade, e é nessa ótica que se pode colocar esta questão. Depois, quanto à disparidade de remunerações de depósitos a prazo e até em termos de práticas anticoncorrenciais, eu diria que, nesta informação, que a Autoridade da Concorrência recebeu entre novembro de 2022 e fevereiro de 2023 apenas 2 exposições ou denúncias relativas ao tema das taxas de juros de depósitos a prazo praticadas por instituições bancárias em Portugal. As exposições que foram apresentadas por clientes de produtos bancários, por consumidores, reportando a constatação de que as taxas de juro praticadas para depósitos em prazo não acompanhavam as subidas registadas pela taxa de referência do Banco Central Europeu, foram devidamente apreciadas, foram analisadas internamente pela autoridade. No entanto, verificou-se que essas 2 posições não continham nenhum indícios, não havia qualquer elemento que permitisse consubstanciar ou indicar qualquer facto que traduzisse a existência de práticas restritivas da concorrência por parte das instituições de crédito que estavam em causa. E, por isso, a autoridade procedeu ao arquivamento dessas posições, dando nota das respectivas conclusões aos exponentes e solicitando o envio de eventuais indícios concretos que pudessem suportar uma prática restritiva da concorrência. Mas, no entanto, a autoridade continua a acompanhar e continuará a acompanhar este tema e se verificar a existência de indícios, não hesitará em atuar, investigar e, eventualmente, sancionar por práticas restritivas da concorrência, caso tal se venha a ser apurado, o que até este momento não aconteceu. Por outro lado, o Sr. Deputado também referiu novamente a questão da disparidade da remuneração entre a taxa praticada dos depósitos a prazo e a taxa praticada relativamente à concessão de crédito. Eu apontei, enfim, eventuais questões que se podem colocar no plano de cenário macroeconómico e que foram justamente assinaladas pelo Sr. Deputado na parte inicial da sua intervenção. Eu diria que, novamente, eu volto a sublinhar, na ótica da Autoridade da Concorrência, o que é fundamental é permitir que os consumidores tenham acesso a informação clara, transparente, de todas as ofertas bancárias que são disponibilizadas, de todas as instituições de crédito. Isto pode ser concedido através de ferramentas de pesquisa que permitam eliminar as já referidas barreiras à pesquisa, como eu disse, e permitam, então, aos consumidores, produtos bancários neste caso, ter acesso aos melhores produtos no contexto de uma concorrência que se pretende e se deseja relativamente ao setor bancário. E, por fim, relativamente à questão da taxa de esforço, ao recentemente aprovado Decreto-Lei 80A/2022, também foi assinalado pelo Sr. Deputado. A Autoridade da Concorrência, novamente, neste contexto, não tem um papel no âmbito das suas competências, quem terá, porventura, é o regulador setorial, e não tem informação então, sobre o grau de implementação e comparabilidade do decreto em concreto. E, portanto, creio, Sr. Deputado, se permite ter respondido a todas as questões, mas terei todo o gosto em esclarecer se eventualmente alguma ficou por responder. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, ao Sr. Deputado Rui Afonso, que, de igual modo, dispõe até 5 minutos. Sr. Deputado, faça favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento aos senhores e senhores deputados, cumprimento o Sr. Professor Nuno Cunha Rodrigues e a Dra. Marta Rojas. Sr. Professor, aqui a grande questão, e eu acho que a primeira questão que se deve colocar, e que é a base de tudo, é perguntar se realmente em Portugal o mercado é de concorrência perfeita. Porque no mercado, e vou-lhe dar o exemplo de vários setores de atividade, em que 95% do mercado, por exemplo, é controlado, dos combustíveis é controlado por 5 gasolineiras, ou no setor da energia, em que mais 90% do mercado é controlado por 4 operadores, ou no setor das telecomunicações, em que mais 95% do mercado é controlado por 3 operadores, ou no setor da banca, que é o que está, a matéria que está neste momento em pressa, em que mais 75% do mercado é controlado por 5 grandes bancos. Quer seja no setor também da distribuição alimentar, em que 5 operadores concentram mais de 80% das vendas, realmente acho que é razoável perguntar se efetivamente nós estamos no mercado de concorrência perfeita. E se realmente, ou se não, estamos num mercado constituído por oligopólios. E esta é a grande preocupação, é o corporativismo que existe nos diversos setores de atividade. E a banca não é exceção.
A banca não é exceção. E nós sabemos bem o papel social e o importante papel que a banca tem na economia do país. E, portanto, nós entendemos a questão das taxas de juros, percebemos claramente que é um problema que está alavancado essencialmente com o excesso de liquidez que neste momento existe no mercado, mas não é a primeira nem a segunda vez que a banca já foi multada por, conforme disse, troca de informações sensíveis e estratégicas. E, portanto, a questão aqui é perceber como é que a Autoridade da Concorrência vai controlar isto. Ou seja, vai garantir que nas taxas de crédito de habitação não haja uma concertação em termos de preço, que em termos de comissionamento não haja uma concertação em termos de preços. Como sabe, hoje a banca mudou um pouco o paradigma. Antigamente os resultados dos bancos vinham sobretudo da margem financeira. Hoje não. Hoje o comissionamento representa sensivelmente 90%, ou contribui mais de 90% para os resultados dos bancos. E, portanto, os bancos passaram por uma fase muito difícil e, portanto, neste momento os bancos, eu acho, por terem passado essa fase difícil, se tornaram ainda mais corporativos na maneira de ser. Nós tivemos aqui há pouco o presidente da Associação Portuguesa de Bancos e, basicamente, ele nunca conseguia tomar uma posição ou impor uma situação porque, efetivamente, percebia-se claramente que não tinha força. Ou seja, a força do setor da banca está concentrada realmente em 5 grandes bancos. E, portanto, a grande questão aqui é perceber, efetivamente, como é que a Autoridade da Concorrência consegue controlar a concorrência, o mercado concorrencial, ou seja, garantir que haja uma concorrência leal e livre, efetivamente, no mercado que é constituído essencialmente por oligopólios. E há outra questão que também me parece importante. Numa altura em que as taxas de juros estão a subir em catadupa, e nós percebemos também claramente isso, porque isso não tem a ver essencialmente com uma questão interna, tem a ver com políticas monetárias do Banco Central Europeu, e por outras razões também macroeconómicas, mas essencialmente por isso, como é que a Autoridade da Concorrência consegue garantir que no mercado constituído por oligopólios, efetivamente, não há concertação de preços? Não há concertação de preços. Essa era a primeira questão que eu queria levantar. A minha segunda questão tem a ver com as multas. Em mais de 10 anos, a Autoridade da Concorrência aplicou mais de 1,4 mil milhões de euros em multas, sendo que nos últimos 5 anos, aplicou, num total aplicado de 900 milhões, só recebeu 22,7 milhões de euros. Eu queria perguntar porquê. Porquê é que existe este diferencial tão grande entre o montante aplicado em coimas e o montante recebido em coimas? Como é que estão os processos? Deve haver um contencioso, provavelmente, devem ser processos em contencioso. Em que base é que estão esses processos? Porque realmente existe aqui uma disparidade muito grande em termos entre o valor que foi aplicado e o valor que foi recebido. Nós, em termos de multas, em coimas, digamos assim, o vencedor é o setor do grande comércio, portanto, 434 milhões de euros. Depois temos o setor bancário, com 225 milhões de euros, e isso contribuiu a coima de 2019, relativamente à questão da troca de informação sensível relativamente ao crédito à habitação, ao crédito ao consumo e ao crédito às empresas. Em terceiro, temos o setor da saúde com 191 milhões, devido também a multas que a ADSE aplicou a hospitais privados por causa da concertação de preços na ADSE. E depois temos o setor da energia, com 48 milhões. E, portanto, antes temos o setor das telecomunicações com 84 milhões, depois temos o setor da energia com 48 milhões. E, realmente, a questão é aqui perceber exatamente como é que, no meio destas multas todas, efetivamente o valor recebido é tão pouco e se realmente não pode haver uma postura mais preventiva por parte da ADC para realmente conseguir, em primeira instância, evitar as multas, ou seja, criar um mecanismo de prevenção que evite, efetivamente, a concorrência desleal, ou concertação de preços, ou cartelização de preços, e, em última instância, realmente garantir uma maior efetividade no recebimento das multas, que estes processos não se arrastem ad eterno e muitos deles até não possam prescrever. É só. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Para responder, a palavra ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Sr. Professor, faça. Muito obrigado. Cumprimento também o Sr. Deputado Rui Afonso.
São várias questões, todas muito pertinentes e interessantes. Vou tentar responder a todas elas. A primeira questão diz respeito à concorrência no setor bancário e o funcionamento concorrencial ou não do setor bancário em Portugal. Eu começaria por dizer que não há concorrência perfeita, porque, enfim, há vários setores, é quase uma utopia termos concorrência perfeita. O setor bancário em Portugal, verifica-se aqui o rácio de concentração e tem aqui os 5 principais bancos em Portugal, têm cerca de 79,08% dos ativos, em que no período homólogo, o ano transato, era de 79,93%. Este valor compara com os valores do Banco Central Europeu para os 5 maiores bancos, em média, na União Europeia, que é de 73,88%. Portanto, estamos um pouco acima, é verdade, estamos um pouco acima, não muito acima. Mas se compararmos, por exemplo, com o mínimo na União Europeia, que é o caso do Luxemburgo, 29,7%, e o máximo na Grécia, 98%, creio que também não estamos muito desalinhados daquilo que é a média dentro da União Europeia. De toda a forma, a Autoridade de Concorrência está atenta e poderá intervir. Como é que poderá intervir? Bom, poderá intervir em sede chamada controle prévio de concentrações, se existir uma operação de concentração no setor bancário, naturalmente aí que terá que ser olhado atentamente quer a operação e para que ela pode causar no setor bancário, quer, e não hesitará em atuar, caso verifique que existe alguma coordenação de comportamentos, que existe chamada colusão explícita no setor bancário, portanto, caso verifique se existe alguma troca de informações, algum acordo entre bancos, à semelhança do que já aconteceu no passado, a autoridade não hesitará em intervir e investigar e a sancionar essas práticas. Outra questão depois é, no fundo, as condições estruturais de funcionamento do mercado, e aí é o próprio mercado que funciona, e, portanto, se temos 4, 5, 6 grandes bancos, não é a autoridade que pode intervir nesse funcionamento típico, digamos assim, do próprio mercado. Como eu disse, a intervenção dá-se ao nível quer de condições de intervenção em sede de controle prévio de concentrações, quer de investigação e sancionamento de práticas anticoncorrenciais. Depois, o Sr. Deputado também colocou a questão das coimas, das multas, apontou esses valores, de facto, os valores de 1,4 mil milhões de euros, as razões pelas quais esta receita não foi ainda arrecadada, e não é uma receita da autoridade depois nas contratações futuras, como sabemos, deve-se, sobretudo, como disse bem, à pendência de recursos judiciais. E, portanto, as decisões condenatórias da autoridade, admissível recurso para o Tribunal da Concorrência e Regulação e Supervisão, em Santarém, e, portanto, tipicamente, são casos que envolvem um contencioso, eu diria um contencioso pesado, no fundo, que é moroso. Por exemplo, no caso do setor da banca, como é conhecido, está pendente um pedido de reenvio prejudicial no Tribunal de Justiça da União Europeia, que em média demora cerca de 1 ano e meio para o Tribunal de Justiça a pronunciar-se sobre esse pedido de reenvio, e, portanto, todas estas decisões condenatórias, que envolvem, de facto, quantias significativas, estão a ser apreciadas em sede judicial, e veremos qual vai ser o resultado das decisões judiciais proferidas. O Sr. Deputado também falou numa política preventiva. Eu, se me permite, enfim, cheguei há um mês a esta casa, mas uma das medidas que tomei, e foi divulgada a semana passada, foi a emissão de uma recomendação à autoridade, intitulada Defesa da Concorrência em Termos de Inflação, sobre recomendações, e é um documento público, que foi publicitado, recomendações sobre as cadeias de valor relativamente a bens de consumo e também referido a bens alimentares, onde a autoridade, de forma pedagógica, explica o que são práticas de hub and spoke, que foram essas que estiveram envolvidas no setor da alimentação, o que são práticas do chamado RPM, Resale Price Maintenance, que também são práticas anticoncorrenciais muito típicas, verificadas noutros países, e de forma pedagógica explica-se o que é isso, explicou-se na semana passada, um documento extenso, preparado pela excelente equipa da Autoridade da Concorrência, com cerca de 22 páginas, e, portanto, foi uma intervenção, eu diria, pedagógica. Foi, enfim, se me permite, das primeiras intervenções já aqui no meu mandato. Se no futuro essas recomendações não forem acolhidas, cá estaremos novamente para investigar e sancionar em linha que foi feito no passado. E espero, no fundo, ter respondido ao Sr. Deputado, mas novamente estarei ao dispor se for preciso mais algum esclarecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. e Srs. Deputados. Saúdo o Presidente Professor Cunha Rodrigues e a Dra. Marta Rocha. Nesta sua primeira audição na qualidade de Presidente da Autoridade da Concorrência, deixe-me desejar-lhe boa sorte. Boa sorte nas suas funções. Para um liberal, uma boa relação é sinónimo de mercados concorrenciais e é a melhor notícia que os consumidores podem ter. É um mercados verdadeiramente concorrenciais, mais inovadores e com melhores serviços prestados dentro desse ambiente concorrencial. Portanto, não estou a dizer que isto é uma tarefa fácil, aliás, estou a dizer que não tem uma tarefa fácil e estou-lhe a desejar as maiores felicidades. E esta audição ocorre a requerimento do PSD sobre aquilo que se podem chamar anomalias ou indícios de comportamento anómalo no mercado de renegociação de créditos hipotecários e no mercado de depósitos, nomeadamente nas remunerações das suas taxas de juros passivas.
portanto, já aqui expressou a sua opinião de que há aqui motivos de mercado que justificam este comportamento, esta trajetória, e não tanto uma ausência de concorrência. De qualquer das formas, quando fala da cobertura, da taxa de cobertura de liquidez, ou quando fala do rácio de transformação dos bancos, dá a entender que há motivos pelos quais as taxas de juros de passivas não sobem. Já é mais difícil de perceber porque é que há tanta rigidez na renegociação bancária. Mas já lá vamos, porque eu tenho aqui uma teoria que pode justificar isso. De qualquer das formas, neste domínio e noutros que têm a ver com o ajuste no setor bancário relativo às medidas que foram adotadas para aliviar as consequências do aumento do custo de vida nas pessoas, era bom que tivéssemos não só a Autoridade da Concorrência a fazer aquilo que normalmente faz, que é atuar mediante indícios ou denúncias, mas ser proativa e não só pedagogicamente proativa, ser mesmo proativa relativamente a estes movimentos que são mais curtos no tempo, são mais sujeitos a algumas distorções. A pergunta é se está prevista alguma coisa, se achar que é informação a mais dizer o que é que vão fazer, porque convém não estar informado, diga-me, eu aceito isso como resposta, mas diga-me só se está previsto fazer alguma coisa concretamente para estes dois mercados, que chamemos de mercados ou ajustamentos de renegociação do crédito à habitação e remuneração de depósitos. E como gostamos tanto de concorrência, deixe-me fazer-lhe aqui 2 ou 3 perguntas a propósito dos temas que nos trazem aqui no setor bancário. Para nós, concorrência é exatamente o contrário do concertação. E concertação foi aquilo que a Autoridade da Concorrência encontrou em 2019, num processo muito longo, que já foi aqui mencionado, que impôs coimas a 14 bancos. Mas os factos mais antigos reportavam-se a 2002, se não estou em erro. Portanto, estamos em 2023 e ainda não há trânsito em julgado. Já aqui deu a oportunidade de dizer a demora que é o Tribunal da Concorrência de Santarém, o Tribunal de Justiça da União Europeia, tudo isso é verdade, mas que confiança pode uma Autoridade da Concorrência dar ao mercado quando demora 20 anos após os factos, 21, ainda sem trânsito em julgado, e como é que isto se o preocupa, em primeiro lugar, e como é que isto se pode, de alguma forma, melhorar. A segunda máxima que usamos é que a concorrência é quase o contrário da consolidação. E já foi aqui dito, a consolidação bancária mede-se de várias maneiras, mas oscilará em Portugal entre 75% e os tais 79% e alguma coisa que falou a nível de ativos. É, em qualquer dos casos, acima da média europeia. É grande, portanto, podemos não ficar imensamente preocupados, que há uns piores, mas já preocupa um pouco, sobretudo porque ela acelerou muito nos últimos 20 anos. Foi o segundo ritmo mais rápido de consolidação bancária em toda a Europa nos últimos 20 anos. E porque é grave, particularmente num mercado que já falou na sua apresentação inicial, não é caracterizado por uma enorme literacia financeira. E, portanto, quando este nível de consolidação se mistura com uma literacia financeira incipiente, podemos ter realmente situações de abuso e até de logro relativamente aos consumidores de produtos financeiros. E isto pode ficar ainda pior se o novo banco, como tudo indica, puder vir parar às mãos de players que já estejam no mercado nacional. É uma operação que ocorrerá no próximo ano e meio, quase com certeza absoluta, e há interessados no mercado nacional. Aliás, eu diria que os interessados naturais estão no mercado nacional. É, segundo creio, uma operação que carece de ser notificada, dado o volume de margem financeira de vendas, chamemos-lhe assim, embora essa não só na banca seja uma interpretação um bocadinho indireta. E, nessa altura, vou estar muito interessado em perceber qual é a posição da Autoridade da Concorrência relativamente a esse tema. E, finalmente, a concorrência também só é benéfica se as pessoas puderem efetivamente mudar e escolher. E fiquei um pouco surpreendido do Sr. Professor ter-me dito que a fixação da taxa de reembolso antecipado tinha sido uma coisa boa, porque a indicação que temos, passado estes anos de aplicação dessa fixação, é que isso conduziu, na prática, à morte do mercado de crédito hipotecário a taxa fixa. Porque a comissão de reembolso mínima da taxa fixa acabou por ser muitíssimo onerosa para os bancos, que deixaram de oferecer, ou melhor, passaram a incorporar a taxa fixa que ofereciam o custo, o risco de poderem ficar sem 10, 15, 20, 25, 30 anos de margem financeira correspondente ao funding, a taxa fixa que já tinham. Como a Filipe Neto Brandão está a olhar para mim com ar sensório, eu vou só acabar com uma provocação que não posso deixar de fazer. Como é que se sente neste seu primeiro mês de funções a ter como primeira incumbência das mais públicas fiscalizar um pacto entre governo, produtores e distribuidores sobre concertação de preços e ser a Autoridade da Concorrência a garantir que os preços estão mesmo concertados? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estava a olhar para a Vossa Excelência com um ar cordato e cordial, como sempre, longe de mim. Sr. Professor, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Agradeço as suas palavras introdutórias e as perguntas que coloca. São muitas perguntas, vou tentar responder a todas elas. E, novamente, se não esclarecer alguma, peço que me indique e terei todo o gosto em esclarecer. Colocou aqui o problema do crédito à habitação e a remuneração de depósitos, se a autoridade vai investigar, vai estar a analisar a situação, o que é que está a fazer, o que é que não está a fazer. E tive a ocasião, aliás, na resposta ao Sr. Deputado Carlos Braz, de assinalar que houve 2 posições que foram feitas à autoridade por parte de consumidores, indicando que, de facto, poderia haver uma concertação, mas que não tinham qualquer suporte em termos de indícios, de factos, matéria de facto. A autoridade investigou e arquivou essas 2 posições, mas, novamente, eu digo que não hesitará, novamente, em atuar, caso verifique a existência de indícios que mostrem uma concertação entre bancos ao nível quer do crédito à habitação, quer da remuneração de taxas de depósitos a prazo. O Sr. Deputado também coloca a questão da investigação das práticas concertadas no setor da banca que foram objeto da decisão condenatória por parte da autoridade em 2019. De facto, como disse bem, os factos reportavam-se a 2002, mas os factos terminaram em 2012, 2013. O processo, não o conheço dessa altura, porque me calcula, estou na autoridade há um mês, mas terminaram em cerca de 2012, 2013. Depois foram objeto de um conjunto de recursos interlocutórios, que subiram, nomeadamente, até ao próprio Tribunal Constitucional e que levaram, de facto, a um atraso na emissão da decisão condenatória pela autoridade em 2019. Mas eu não diria que houve um atraso assim tão grande, tanto que, neste momento, o Tribunal da Concorrência, isto já não está nas mãos da autoridade, está em sede de recurso judicial, o Tribunal da Concorrência terminou um reenvio prejudicial ao Tribunal de Luxemburgo e o Tribunal de Luxemburgo, em média, demora cerca de 18 meses, 20 meses a pronunciar-se. É verdade que há aqui um arrastamento de tempo, mas é o tempo, diria, também da justiça, por um lado. Do ponto de vista da autoridade, a atuação, diria que até foi, em média, com o tempo que normalmente demora por uma decisão. Também referiu o problema da prescrição e este próprio Parlamento aprovou uma alteração à Lei da Concorrência em agosto do ano passado, em agosto de 2022, que determinou que, enquanto o recurso estiver pendente, o prazo de prescrição não é contabilizado e, portanto, felizmente, enfim, para os processos futuros, este problema não se vai colocar, poder-se-á colocar para os processos passados. O Sr. Deputado também referiu depois o problema da literacia financeira, é um problema interessante, aliás, a nível global, e tem levado muitos reguladores a desenvolver problemas de literacia financeira e permite, enfim, do ponto de vista da autoridade da concorrência, não está no âmbito de suas competências, porventura, ao nível do regulador setorial. Referiu bem a hipótese de haver uma operação de concentração, não sei se para o ano, referiu o nome de um banco, mas do ponto de vista da autoridade, essa operação pode vir a ter que ser notificada à autoridade da concorrência, de harmonia com os critérios de notificabilidade do artigo 37 da Lei da Concorrência, ou à Comissão Europeia. Até pode ser a Comissão Europeia a apreciar uma operação de concentração do setor bancário em Portugal, devido aos limiares financeiros que foram ultrapassados, e, portanto, aqui não quero falar do artigo 1º do Regulamento 139/2004 ou do artigo 37. Bom, se for a autoridade da concorrência, terá que apreciar essa operação de concentração e verificar se dela decorrem ou não chamados entraves significativos à concorrência efetiva, que é o teste que a autoridade faz em qualquer operação de concentração. Se verificar a existência de entraves significativos à concorrência, terá que extrair daí as consequências, mas terá que ser analisado novamente este problema em concreto, caso essa operação venha a ser notificada novamente, eu digo, à autoridade. Referiu bem, Sr. Deputado, como eu estava a dizer, que o problema da mobilidade dos consumidores do setor bancário é um problema central e esse está sempre na ótica das preocupações da autoridade, enquanto intervenção pedagógica, de procurar que sejam eliminadas as barreiras à mobilidade no setor bancário. E disse, a esse propósito, que eu tinha visto de forma positiva a fixação, a ideia de se indicarem taxas fixas. Não foi isso que eu disse, permita as minhas palavras. O que eu disse é que a maior oferta possível de produtos bancários aos consumidores permitirá assegurar uma maior liberdade de escolha e será positiva na ótica do bem-estar dos consumidores. E, portanto, se os consumidores têm a possibilidade de aceder da mesma forma a uma taxa de juros variável, a taxa de juros fixa, a taxa de juros mista, quanto maior as possibilidades, melhor na ótica dos consumidores. Depois, a forma como essa taxa de juros fixa é calculada ou não, o deputado já assinalou alguns problemas que se podem colocar, mas que já são problemas que não estão na ótica das preocupações da autoridade da concorrência, não é? A nossa ótica é de assegurar que os consumidores têm acesso às melhores ofertas possíveis. Por fim, assinalou aqui o problema da fiscalização do pacto. Bom, a autoridade da concorrência atuará sempre no âmbito das suas competências, apenas e só. A autoridade da concorrência respeita as suas atribuições e competências que estão definidas na lei da concorrência e é nesse âmbito que atua. Desculpe?
atuando no âmbito das suas competências apenas e só. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Resposta de jurista qualificado que é, sempre no âmbito das competências e não mais do que isso. Sr. Deputado Duarte Alves, para aparentemente concluirmos a primeira ronda. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Nuno Cunha Rodrigues, a Dra. Marta Rocha, da Autoridade da Concorrência. Mas começo por dizer que, no nosso entender, aquilo que se está a passar no setor bancário e o que é objeto deste requerimento, que é, no fundo, nós termos os créditos à habitação a crescerem as prestações todos os meses para os consumidores e, ao mesmo tempo, não haver qualquer tipo de repercussão do aumento dos juros nos depósitos a prazo, este para nós é um problema, acima de tudo, de regulação do setor, mais do que propriamente concorrência. Trata-se de um problema que o Banco de Portugal deveria assegurar, porque estamos perante uma situação em que a banca está a ganhar dos dois lados. Está a ganhar porque repercute imediatamente o crédito, os aumentos da taxa de juros no crédito à habitação e não repercute imediatamente nos depósitos a prazo. E mesmo que o venha a fazer nos próximos meses, entretanto já ganhou nestes meses todos uma larga margem com essa diferença. Mas isto para nós é mesmo um problema de regulação do setor e de medidas que deveriam existir do ponto de vista também legislativo. Não tem faltado propostas nesse sentido e também medidas governativas que deveriam impedir esta situação, que, no nosso entender, não é um problema especificamente de concorrência, é sobretudo um problema setorial, porque está a faltar aqui alguma regulação do setor. No entanto, gostaríamos de fazer algumas questões. Por exemplo, o que é que, no entender da Autoridade da Concorrência, justifica que os bancos, perante a óbvia atratividade, por exemplo, dos certificados de aforro e de outro tipo de soluções de poupança, onde já se está a remunerar a poupança a taxas de 3,5%, o que é que leva os bancos, todos, ao mesmo tempo, a não terem ofertas minimamente competitivas com essa proposta dos certificados de aforro? Porque é que nenhum aparece com uma proposta que seja competitiva face aos certificados de aforro, havendo essa disponibilidade e havendo a taxa de juros de referência que hoje conhecemos? Há aqui algum problema que esteja a falhar na concorrência ou é mesmo assim quando temos a banca entregue a grupos privados? Depois, nas comissões bancárias, encontra-se ou não também indícios de alguma concertação explícita ou tácita nas comissões bancárias? Porque aquilo que nós verificamos é que o nível das comissões aumenta e podia haver também aí concorrência entre os bancos. Nós podíamos ver, olha, aquele banco propõe menos taxas, o outro não tem a taxa não cobra a taxa de manutenção de conta, por aí afora, mas não vemos isso a acontecer. Apesar de, neste momento, os bancos nem sequer terem o argumento de que, como as taxas de juros são negativas, têm de alguma forma que ter a sua remuneração assegurada pelas comissões bancárias. Porquê é que isto não acontece? A Autoridade da Concorrência identifica também aqui algum indício de concertação, ainda que tácita. Depois, também naquilo que diz respeito aos créditos à habitação, nós temos colocado um conjunto de propostas para que os lucros da banca sejam chamados também a contribuir para o alívio das prestações das famílias, mas não era sobre isso que lhe íamos questionar, mas sobre uma prática que por vezes se observa em alguns bancos de procurar bloquear alterações, nomeadamente à seguradora que presta os seguros, quer os seguros vida, quer os seguros multirrisco que estão associados ao crédito à habitação, onde muitas vezes há penalizações pela mudança de seguradora, apesar de os parâmetros da seguradora os parâmetros do seguro serem exatamente os mesmos. Se isto é uma prática que a Autoridade da Concorrência identifica como uma restrição àquela que seria a normal liberdade de um consumidor que tem um crédito à habitação poder trocar de seguradora, desde que o nível de proteção fosse exatamente o mesmo, para que o banco também visse o seu risco assegurado. Gostaríamos ainda de questionar sobre esta medida da taxa fixa, da obrigação de taxa fixa. Porque eu percebo aquilo que disse na resposta anterior. Quanto mais opções tiverem os consumidores, melhor para que os consumidores possam ter mais opção de escolha. Agora, uma medida que obriga a que os bancos apresentem uma taxa fixa, sem nenhuma medida que garanta que essa taxa é minimamente atrativa,
que garantias é que existem de que, de facto, essas taxas fixas são uma escolha para o consumidor? Ou se não são apenas um pró-forma que é colocado como oferta, mas que é de tal forma pouco atrativa que é mesmo para que ninguém recorra a essas taxas fixas. Nós duvidamos muito da eficácia desta medida assim isolada. Os bancos agora são obrigados a ter taxa fixa. Bom, mas que taxa fixa é essa? Até eu já dei este exemplo em outras audições, faz-me lembrar quando foi obrigatório para as telecomunicações terem oferta sem fidelização. Elas oferecem, de facto, ofertas sem fidelização, mas são muito pouco atrativas face às opções com fidelização. Portanto, é a mesma coisa que não ter essa oferta e não fica, de facto, disponível para o consumidor uma oferta adicional. E, portanto, eram estas as questões que gostaríamos de colocar à Autoridade da Concorrência. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Para responder, a palavra ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Muito obrigado ao Sr. Deputado Duarte Alves pelo conjunto de questões. Eu também vou tentar responder a todas elas e, novamente, lhe peço também que, se alguma ficar por esclarecer, me faça notar isso mesmo. O Sr. Deputado começou por sublinhar que algumas destas questões dizem respeito mais ao regulador setorial e não à Autoridade da Concorrência. Eu estou de acordo, de facto. Há questões que são domínio da Autoridade da Concorrência e outras são do contexto do regulador setorial e, portanto, há aqui duas óticas que temos que olhar para estes problemas e eu estou aqui para analisar sobre a ótica da Autoridade da Concorrência. Depois referiu aqui a óbvia atratividade dos certificados de aforro atualmente e questionou o que é que leva os bancos a não ter ofertas competitivas. Eu não tenho aqui uma resposta mágica para lhe dar. Posso colocar várias óticas, quer do ponto de vista do cenário macroeconómico, já hoje foi trazido, do ponto de vista da Autoridade da Concorrência. Novamente eu sublinho aqui que para termos ofertas competitivas é preciso assegurar a liberdade de escolha do consumidor, é preciso assegurar que os consumidores têm a hipótese de mover entre as várias ofertas, entre os vários bancos, por forma a escolher aquela que é mais atrativa. Na medida que existe essa mobilidade, que existe essa liberdade de escolha, aumentará a concorrência e, se aumentar a concorrência, poderemos ter valores, taxas de depósitos a prazo superiores. E, portanto, o que, na ótica da Autoridade da Concorrência, importa assegurar e estimular é o fomento da concorrência, a promoção da concorrência no setor bancário, para que essas taxas possam aumentar. Devo, aliás, assinalar que a Autoridade da Concorrência tem acompanhado este problema e tem-se verificado muito recentemente, nos últimos meses, já há um aumento por parte das ofertas que os bancos disponibilizam ao nível das taxas de depósitos a prazo, que ainda não é, porventura, aquela que seria desejável. Depois, referiu-se aí às comissões bancárias, o Sr. Deputado Duarte Alves, e quanto à existência ou não de colusão explícita. E aqui há uma diferença, como sabe, entre colusão explícita, que é sancionada, que é investigada e punida pela Autoridade da Concorrência, e a chamada colusão tácita, ou chamados comportamentos paralelos, que não são sancionados pela Autoridade da Concorrência. Portanto, há aqui uma linha que poderá determinar ou não a intervenção da autoridade. A autoridade irá intervir naturalmente, logo que verifique qualquer indício que seja suscetível de evidenciar fenómenos de colusão explícita no setor bancário, à semelhança do que já aconteceu no passado. E também aqui, ao nível do hipotético ou abstrato alinhamento de comissões bancárias que resulte de comportamentos coordenados entre bancos, obviamente que a autoridade terá imediatamente que atuar e irá fazê-lo, naturalmente não hesitará em fazê-lo. O Sr. Deputado referiu também o problema dos créditos à habitação e a prática de bloqueio, estava aqui a ver as minhas notas, a companhias de seguro e as penalizações que isso pode implicar para a companhia seguradora. Bom, do ponto de vista da Autoridade da Concorrência e das competências que lhe são cometidas, de investigação e sancionamento de práticas concorrenciais, controle por concentrações, mas também de emissão de recomendações, eu creio que aqui a Autoridade, como já tem feito no passado, eu referi os papéis de 2018, 2020, 2021, pode emitir recomendações, no chamado advocacy, para estimular a eliminação de barreiras à pesquisa, de barreiras ao funcionamento do setor bancário, de surgimento de novos operadores. E aqui eu recordo, já vou à questão das comissões bancárias, a recomendação que foi feita pela autoridade desta comissão de que o crédito à habitação não tivesse que ficar necessariamente ligado a uma conta de depósito à ordem na instituição de crédito, pudesse ficar ligado a outra instituição de crédito. Portanto, a pessoa pode ter o crédito à habitação numa instituição e o depósito à ordem noutra instituição, o que foi acolhido por esta comissão. Voltando aqui ao exemplo que deu, eu creio que, de facto, a possibilidade de o consumidor ter um seguro no companhia de seguros pode ser uma forma de estimular a concorrência e de assegurar a concorrência, e é nessa ótica que eu tenho a resposta para lhe dar, a de que a existência dessas práticas de bloqueio face a uma fixação de companhias de seguros, tendencialmente são mais restritivas da concorrência, não são uma prática anticoncorrencial, note que quero sublinhar isto de forma clara, do ponto de vista da autoridade, pode-se recomendar que tal não venha a verificar-se no futuro.
Depois, quanto à questão da taxa fixa, da prática taxa fixa, por parte assinalada pelo Sr. Deputado, de que tem que ela efetivamente funcionar como uma opção, a expressão minha, credível para o consumidor, muito bem, mas isso terá a concorrência a funcionar. Na nossa ótica, tem que existir a possibilidade de escolha por parte do consumidor, como eu disse anteriormente, a liberdade de escolha. Quanto maior o número de produtos bancários que são disponibilizados de forma clara, acessível, transparente ao consumidor, melhor na ótica da autoridade, porque isso estimulará a concorrência e levará a que essas taxas de juros sejam taxas de juros, eu diria, concorrenciais também. Passo o plenário. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então dar já de seguida iniciar a segunda ronda. Como há pouco referi, diferentemente da primeira, teria a amabilidade de anotar as questões, na exata medida em que só responderá, depois de formuladas todas as questões. Inscreve-se o Sr. Deputado Alexandre Simões. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço, portanto, os esclarecimentos e contributos do professor Cunha Rodrigues. Relativamente àquilo que constatamos com esta audição é que estamos perante, quando se falava há pouco de mercado imperfeito, constatamos que é um mercado de concorrência imperfeito, portanto, que é algo que ainda mais nos preocupa e, portanto, suscita aqui algumas perplexidades face àquilo que são as entropias que constatamos nesta área. E, portanto, eu ia aqui frisar alguns pontos muito concretos. O primeiro tem a ver, precisamente, enfim, com esta constatação, que aqui agora inferi, e que tem a ver com, por um lado, temos taxas de juros que têm subido bastante no crédito, por outro lado, temos taxas de depósito que não têm crescido ou têm crescido muito lentamente, e depois temos aqui ainda outra área, que é a das comissões, que não baixam, e, portanto, evidentemente, estes três corolários ou constatações demonstram, evidentemente, aqui alguma necessidade, enfim, do empenhamento maior da autoridade de concorrência, por forma a obviar esta situação e satisfazer aquilo que são os interesses dos clientes bancários e, portanto, das famílias enquanto clientes deste setor. Por outro lado, também questionar se relativamente àquilo que têm sido reclamações por parte dos clientes bancários. Sabemos que cresceram cerca de 13% em 2022, portanto, perante aquilo que é a realidade atual de dificuldade em sede de renegociação, se evidentemente se constata uma maior reação por parte dos clientes, portanto, na dificuldade que têm procurar modificar a sua realidade em sede de contratação bancária, e, por outro lado, também, num aspecto muito importante, tem a ver com, efetivamente, e por isso é que está aqui a Autoridade da Concorrência, com o facto de estarmos num mercado que, já foi aqui referenciado, é dominado por 5 instituições, portanto, praticamente tem um controle, um poder muito forte em todo o setor, e, portanto, eu sei que, eventualmente, será do Banco de Portugal, mas a própria Autoridade da Concorrência já tem suscitado a necessidade de haver, portanto, maior abertura, nomeadamente para novos players, por exemplo, como o Revolut, enfim, e outros, que iriam dar, eventualmente, aqui um maior incremento ao nível concorrencial. Portanto, questioná-lo quanto a estes pontos, sobre a necessidade de, eventualmente, maior intervenção da Autoridade da Concorrência e, evidentemente, qualquer outro que entenda que deva ser importante, e, nomeadamente, que o próprio Parlamento também possa contribuir para que, em caso legislativo ou de alteração legislativa, contribua no sentido de maior competitividade e concorrência no setor. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões. A palavra agora ao Sr. Deputado Carlos Brás. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria deixar aqui duas questões que estão intimamente ligadas com esta matéria e, sobretudo, com a relação dos portugueses com o sistema financeiro e com os bancos em concreto. Em primeiro lugar, dizer, e já o disse ao Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, que a confiança dos portugueses nos bancos caiu a pico ao longo dos últimos anos. Há 2 décadas atrás, os bancos eram instituições perfeitamente credíveis para qualquer português. Hoje verifica-se exatamente o contrário. E depois queria-te perguntar diretamente se a ADC acompanha a política de comissões bancárias, o que é que acha do contínuo aumento destas no orçamento de receitas dos bancos e se considera que o peso que elas têm é ou não é desproporcionado. E também se acha que há alguma relação entre o peso das comissões bancárias e a deficiente literacia financeira, que já aqui foi abordada hoje também, do geral dos portugueses.
E, por fim, perguntar-lhe também se tem conhecimento de alienação de ativos entre as instituições bancárias e financeiras que depois resultam em que o consumidor é confrontado com um credor que não é o credor com quem negociou e com quem contratualizou o crédito e que depois resulta numa situação de desconfiança porque quebra aquela relação de proximidade que era suposto existir entre o consumidor e o fornecedor de serviço, que com estas alienações de ativos passa a ser uma outra entidade completamente desconhecida. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Braz. E agora, supostamente, para concluirmos esta segunda ronda, a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu gostaria de tocar aqui em 2 pontos. O primeiro ponto tem a ver recuperar um pouco a consolidação bancária. Efetivamente, cada vez mais a concorrência é menos interna e mais externa, ou seja, cada vez estimamos, e já se fala isto há muitos anos, que, enfim, a Europa será preenchida por meia dúzia de grandes plataformas bancárias, portanto, digamos que o seguimento natural será sempre a fusão bancária, portanto, porque só assim é que os bancos conseguem ganhar escala e competitividade a nível mundial, mas efetivamente, quer dizer, numa situação em que já foi falado aqui, em que 2 bancos se vão fundir, 2 dos 5 grandes bancos se irão fundir, e se tiver que passar pelo crivo da Autoridade da Concorrência, eu gostaria de ouvir o Sr. Professor relativamente, digamos, o que é que está aí em cima da mesa, o que é que vai ponderar relativamente a esta matéria, se for, enfim, da sua decisão. E depois, queria falar um pouco fora do âmbito agora do setor bancário, mas mais com a questão da Comissão de Acompanhamento. Portanto, a ADC irá fazer parte da Comissão de Acompanhamento, que irá, digamos, monitorizar a evolução do preço dos alimentos. E eu gostaria de perceber exatamente qual é o papel que vai desempenhar e o que é que essa Comissão irá monitorizar. Se é a redução do preço dos alimentos, se é as margens, ou seja, é que estão vendidos os alimentos, as margens, digamos, dos operadores de mercado, se é o abrandamento do aumento ou a desaceleração do aumento do preço dos alimentos, ou seja, o que é que essa Comissão irá fazer e como é que vão medir o sucesso ou o insucesso da medida do tal IVA zero nos alimentos essenciais. Era só. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Então, a palavra ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência para responder às questões. Faça força. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar novamente responder de forma clara e a todas as questões, começando pelo Sr. Deputado Rui Alexandre Simões, a quem agradeço as questões. Há aqui uma distinção em termos económicos, noção económica, não vou entrar nisto, a distinção entre concorrência perfeita e concorrência imperfeita. Isto é uma questão clássica e, portanto, creio que não vale a pena. Quanto ao diferencial entre taxas de juros de depósitos e crédito, e volto a dizer, esse diferencial pode resultar de várias situações, do cenário macroeconómico. Na ótica da Autoridade da Concorrência, caso se verifiquem fenómenos de colusão explícita, a Autoridade não hesitará em atuar, em verificar se existirem indícios de práticas registradas, de acordos de empresas ou até a obrigação da Associação de Empresas do setor bancário que torne legítima esta intervenção, sancionando caso isso se verifique. Depois, o Sr. Deputado coloca a questão também quanto às reclamações dos clientes bancários. Eu diria que é novamente uma questão ao nível da chamada supervisão comportamental do regulador setorial. Portanto, as reclamações dos clientes bancários não vêm para a Autoridade da Concorrência, irão, quando muito, ao regulador setorial e são do domínio da chamada supervisão comportamental. Depois referiu também a concentração em Portugal dos 5 maiores bancos, os índices de concentração. Eu tive há pouco a ocasião de indicar essas percentagens. Portugal está um pouco acima da média da União Europeia, mas a autoridade, neste momento, o que tem estimulado e recomendado é a eliminação das chamadas barreiras à entrada, ao surgimento de novos operadores, chamados entrantes, que sejam capazes de desafiar os bancos incumbentes. Isto passa-se, falou de exemplos de marcas, mas das fintechs, portanto, e já há um conjunto de papers, de recomendações, e volto a dizer, 2018, 2020, 2021, da autoridade, até em colaboração com esta Comissão, ao nível dos sistemas de pagamentos, da transposição da chamada diretiva sobre serviços de pagamentos, a DSP2, em que se procura justamente, na ótica da autoridade, recomendar a eliminação das barreiras à entrada para que surjam mais operadores e, com esses operadores, tenhamos mais concorrência e, eventualmente, os índices de concentração bancária possam diminuir. Respondendo aqui ao Sr. Deputado Carlos Braz,
Quanto à questão das comissões bancárias, pergunta se elas são desproporcionadas ou não. Bom, do ponto de vista da autoridade, não temos uma informação sobre se este aumento em 2022 se verificou, porque houve um aumento das comissões fixadas por operação, ou porque o número de operações, ela mesma, também tem aumentado. O que eu posso dizer aqui é que a autoridade novamente irá atuar caso se verifique que há suspeitas de colusão explícita, indícios de colusão explícita entre os bancos na definição dessas comissões. Outros problemas que se colocam, nomeadamente a literacia financeira, que foram já anteriormente colocados aqui, são problemas transversais a nível mundial e passam pela necessidade de se promover uma cultura de literacia financeira junto da sociedade, junto da população, mas que não é um papel, novamente, aqui da Autoridade da Concorrência, porventura, de reguladores setoriais. O Sr. Deputado também falou aqui de uma questão que se permite, que é mais uma questão do regulador setorial, não tanto da autoridade, a da alienação de ativos, em que o credor é confrontado com uma entidade que não é, do ponto de vista da autoridade, é uma questão que não nos foi colocada e é uma questão que é suscitada ao nível do regulador setorial. Depois, ao Sr. Deputado Rui Afonso colocou aqui duas questões. A primeira, o crivo da autoridade se existir uma operação de concentração. Bom, esse crivo resulta da lei. É o chamado teste SIEC, o inglês, o Significant Impact on Effective Competition, entraves significativos à concorrência efetiva. Ou seja, se a operação em causa for suscetível de causar entraves significativos à concorrência efetiva, a operação deve ser chumbada. Agora, depois, há aqui uma apreciação fina que é feita face aos mercados relevantes envolvidos na operação. Numa concentração do setor bancário, tipicamente podem estar envolvidos 30, 40 mercados relevantes. É preciso olhar depois mercado a mercado, verificar que problemas concorrenciais a operação suscita e, eventualmente, encontrar até remédios, chamados compromissos, que possam ultrapassar as dificuldades causadas por essa operação. Portanto, se vier a acontecer uma operação de concentração no setor bancário, não tenho uma resposta para lhe dar, porque só nesse momento, olhados para os mercados relevantes envolvidos e os eventuais entraves significativos à concorrência efetiva que se verificam, é que poderá a autoridade, no fundo, determinar as consequências para a operação, que, em teoria, podem ser uma decisão de não oposição, uma decisão de oposição ou uma decisão de não oposição acompanhada de compromissos ou obrigações. Não acontece, bom, mas só caso se venha a verificar é que podemos atuar. Relativamente, por último, à comissão que referiu, a autoridade está na comissão e eu posso responder apenas pela autoridade. A autoridade atua no contexto das suas competências e atribuições legalmente definidas, nada mais do que isso. Quanto ao resto, não compete à autoridade pronunciar-se. A autoridade só atua no âmbito estrito das suas competências e atribuições. Muito obrigado. E creio que respondi. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer, em primeiro lugar, a disponibilidade para hoje poder ter reunido com a Comissão de Orçamento e Finanças e subscrever as palavras no que diz respeito à saudação do Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, que é, em nome de toda a Comissão, desejar as maiores felicidades para o exigente lugar que foi recentemente emprestado. Senhores Deputados, só um minuto para acompanhar o Sr. Presidente e prosseguimos a nossa reunião ordinária.